Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou mostrar esse quadrinho chamado O Grande Vazio, da autora Leia Murabewick, da editora Comic Zona. O quadrinho tem uma história com uma narrativa densa e repleta de mensagens a serem olhadas, observadas e refletidas. Por isso eu vou me deter em alguns pontos chaves, aos quais eu considero mais relevantes. Mas a leitura de vocês é primordial para que vocês possam eleger o que mais lhes chame a atenção. É a história de uma sociedade onde as pessoas precisam ser constantemente lembradas, pois o esquecimento significa a sua morte. Para isso não ocorrer, a cidade é repleta de panfletos e folders com o nome das pessoas. Em todos os lugares existem cartazes com os nomes das pessoas, para vocês terem uma noção. Olha, são cartazes, panfletos com nome de pessoas. Tá? Inclusive, um serviço pago, onde as pessoas ficam lendo o nome de outras pessoas para não serem esquecidas. O esquecimento é a morte literal da pessoa. Fazendo uma reflexão, entre a sociedade ficcional e a nossa sociedade real, qual é a similaridade entre ambas? Na nossa real, o que fazemos para alcançar a sobrevivência da imagem, mesmo que não signifique a morte literal, mas a morte de uma identidade? Na primeira parte do quadrinho, existem duas questões centrais. Uma é que Manel Naher tem uma homônima, que é uma cantora de grande sucesso, e que acaba deixando a protagonista em perigo, pois o seu nome vai ficando esquecido. As pessoas sempre associam o seu nome à cantora, e ela corre o risco de morrer. Aqui ela começa a perceber os sintomas, porque as pessoas não se lembram mais dela. O nome dela está associado à cantora, portanto, ela está sendo esquecida. Ela vai procurar ajuda e existe uma solução, que é, viver o mais socialmente possível, mas ela tem grandes dificuldades de agir, porque ela não gosta dessa atividade social, que ela tem que estar presente nas questões sociais, nas atividades sociais, o máximo que ela puder. Ela vai falando o nome dela, e muitas pessoas vão falando os seus nomes, não é só ela. Ela vai falando, Manel Ram, e outras pessoas vão falando, não é só ela que está nessa situação. Muitas outras pessoas fazem isso para garantirem a sua sobrevivência. Quanto mais social, quanto mais vida social, quanto mais ser vista e lembrada, mais você garante a sua vida. Inclusive, se você chegar num nível de presença elevadíssima, você pode ganhar a imortalidade. Mas no caso dela, por enquanto, é periquitante a sua presença nessa sociedade. Vocês que me ouvem, têm presença nas mídias sociais? Com qual objetivo? Qual é a intensidade? Existe uma vida fora do mundo das redes sociais? Em qual contexto? Fazendo um paralelo com a nossa sociedade hoje, é basicamente o mesmo movimento. A única diferença é que no quadrinho a vida biológica está em risco e na nossa sociedade a vida psíquica está em risco.
Pois as pessoas que vivem nas redes sociais não conseguem viver sem serem vistas, ganharem likes, seguidores. As pessoas não se sustentam apenas por si só, mas precisam da presença, do aval do outro para poderem existir psicologicamente. Na percepção de vocês, qual é a fonte de maior percepção e sensação que lhe confere a existência? A existência pessoal, a virtual ou a real? No meu entender, existem muitas razões para estar acontecendo esse fenômeno. Um deles é o esvaziamento do sentido da vida. As pessoas parecem que estão cada vez mais tendo a percepção e a sensação de que o sentido da vida está fora e não dentro. Buscam respostas em meio fora deles. Buscam respostas prontas, viciadas, compartimentadas em grandes interesses, com financeira, sustentada por ilusões de promessas e felicidade. Existe por parte de vocês a busca do sentido da vida? Existem indagações sobre de onde vêm, para onde vão, qual o propósito da vida, inclusive da sua vida? Se existe, quais são as fontes que se utiliza para buscar tais respostas? Na plataforma do YouTube tem suas regras específicas para que as pessoas possam permanecer e não desaparecer da plataforma. Regras essas que muitas vezes levam as pessoas a criarem caricaturas ou personagens que chamem a atenção do público, com o intuito de estimular as pessoas a cumprirem as exigências de presença e sustentação dos YouTubers, como likes, compartilhamentos e inscrição. No meu entender, uma regra um tanto indiscriminada e altamente estressante, pois os YouTubers ficam na dependência do outro. A garantia vem do outro. E por mais que possa ser gratificante tal empenho, pode ser altamente frustrante, pois depender em grande parte do olhar do outro para continuar sobrevivendo, tiras as mãos o poder da própria vida. Vocês que fazem parte dessa realidade, onde precisam criar uma performance de características muitas vezes diversas do que realmente são fora da mídia, como lidam com essa dualidade? Vocês conseguem separar a sua atuação nas mídias de sua presença real na vida comum do dia a dia? Nessa dualidade de ação, percebem alguma dificuldade nesse manejo existencial de si mesmo? Tem consciência da necessidade de manter um certo distanciamento entre ambos? Ou não se preocupam, pois um não interfere na outra, pois sabem manejá-las muito bem. Quando eu fui escolher o nome desse canal, eu coloquei Albert Sésamo. Foi uma escolha na qual eu gostei muito e montei um slogan. Comecei a gravar as prévias e apresentar o canal, foi falando seu nome, até que descobri que no YouTube a frase Albert Sésamo tinha uma popularidade e uma infinidade de tipos de vídeos com o nome gigantesca. E optei por abandonar, pelas regras da própria plataforma, pois eu, uma total desconhecida nas redes sociais, iria concorrer com muitas visualizações e dificilmente teria a chance, pelo menos no início, de ser relacionada da busca como um canal Albert Sésamo. Senti um pouco na pele o que os youtubers passam quando montam um canal com fins lucrativos. No meu caso, é satisfação pessoal. Embora vá precisar do mecanismo de visualizações de likes e compartilhamentos e inscrições. Mas não se compara ao peso de ser um trabalho como fonte de recursos. A outra questão desse quadrinho, da primeira parte, tá? É o relacionamento com o amigo Ali. Deixa eu mostrar ele.
tá? Existe uma questão entre os dois de um planejamento. Eles passam essa parte do primeiro quadrinho um bom tempo planejando e sair dessa redoma, que eles montam uma cúpula, numa redoma, né? E sair da bolha da redoma e ir para os que eles denominam de o grande vazio. Mas eles não sabem direito o que é. Eles ouvem falar, mas eles não têm noção do que é esse grande vazio. Mas esse contexto com o amigo Ali vai ficar para quem lê o quadrinho, porque aí se tornaria mais extenso ainda, tá? Eu vou ficar só na questão mesmo da Manel, tá? Bom, uma das estratégias para se tornar presente na memória das pessoas foi panfletar o seu nome. Além dela, né, ela não aguentou essa questão de estar sempre nos lugares sociais, nas festas, nos eventos, e ela tentou, né, chamar a atenção. Ela colocou um cartaz, sabe, assim, se vocês vão conseguir ver, escrito Manel Hammer, e ela foi andando na rua para as pessoas verem ela e o nome dela, tá? Só que isso também foi extremamente estressante. Teve uma hora que ela mandou tudo para os ares. Também não deu certo, não. Ela não gostou dessa experiência. E ela continuou em risco. Tá? Bom, a protagonista, depois dessa tentativa frustrada, ela, por uma questão, é quase que um acidente, vamos dizer assim, ela consegue descobrir uma forma de se tornar conhecida. E dá tão certo, mas tão certo, que ela se torna imortal. É claro que vocês vão ter que ler o quadrinho para ver que forma é essa, o que ela teve que fazer, né, para ter uma popularidade tão grande que ela se tornou imortal. A protagonista consegue se tornar uma imortal. O nome dela está em todos os lugares. Vocês vão ter que ler para ver, para saber o que é que aconteceu, tá? O que é imortal? Significa que sua presença atingiu um nível tão alto no pensamento e lembrança das pessoas que os anos passam, mas ela não envelhece. É notório, um comentário, tá? É notório hoje em dia que uma grande parcela da população busca incessantemente retardar o máximo de tempo possível o envelhecimento, usufruindo da imensa oferta de medicamentos e procedimentos da indústria da beleza e da boa forma. Diante do desejo de ser constantemente lembrada pelas pessoas, como poderiam fazer isso acontecer e tornar uma realidade? Em que contexto desejam se tornar um marco, uma referência para as pessoas? Hoje, efetivamente, estão em busca dessa conquista? Ou acreditam que estão conseguindo? Existe um parâmetro para tal percepção? Ou não existe qualquer desejo ou movimento para se tornar isso uma realidade? Fazendo um paralelo com a história de Manel, conseguiu a imortalidade devido à sua hiperpopularidade, que foi mantida por ela constantemente, sem trégua. O quadrinho mostra aí alguns desses momentos, sempre estando uma vida social intensa e ininterrupta. Na nossa sociedade hoje, estar nas redes e mídias sociais como influenciadores também é uma forma de se manter constantemente presente na vida das pessoas, somando nas decisões e escolhas quanto a futuros relacionamentos, bem como investimentos na carreira profissional, criando assim uma rede simbiótica entre vocês, onde uma alimenta a existência do outro. Você segue alguém nas redes sociais?
qual é o envolvimento de vocês com esses influenciadores? Em que contexto da sua vida eles têm voz? Existe uma particularidade na sua vida que eles não têm voz? Qual? Tem consciência dos motivos de ficarem fora da sua vida? Vocês são influenciadores das redes sociais? Tem consciência da importância na sua vida desse papel? Qual é o grau de envolvimento total ou parcial? Se não conseguissem mais estar nas redes sociais e mídias sociais, qual o impacto que isso teria na sua vida? Já pensaram sobre isso? Se preocupam? No meu entendimento, uma possível consequência. Nesse ritmo, fica muito difícil a possibilidade de baixar as expectativas, de relaxar. O psiquismo não tem brechas para rever a si mesmo, não tem dados para se reconhecer, a constância da pressão do exigir, podendo levar o psiquismo ao esgotamento, dando vazão a transtornos emocionais, síndrome do pânico, fobias, obsessões, compulsões, depressão e por aí vai, a gama é grande, né? Algo dessa natureza já aconteceu com vocês? Vocês têm consciência dos motivos que desencadearam tal condição? Hoje, redimensionaram seus objetivos pessoais? E a segunda parte, tá? Bom, os apontamentos sobre o que vai acontecer com o Manel na segunda parte, com certeza pode ser considerado um spoiler. Então, quem se incomoda muito, para o vídeo, ou lê primeiro o quadrinho e depois envia o vídeo, tá? Bom, estamos na segunda parte, né? A Manel já conseguiu a imortalidade dela, ela já se tornou uma imortal, e vamos ver aí o que acontece. Na segunda parte, logo no início, o que me impressionou foi a protagonista indo trabalhar, passa perto do local onde a sua família mora e resolve rever a família. Encontra sua irmã e no primeiro momento a trata como se fosse sua mãe. Ela não se deu conta que passaram 30 anos. Esse é o encontro da Manel com a sua irmã. A reação da irmã dela, né? A Manel, eu gostaria, a gente podia se encontrar no fim de semana. Não. Ah, por que não? A Manel falando, né? Ah, enfim, preciso ver isso no meu agente. Quem sabe eu consigo encontrar uma brechinha na minha agenda. A irmã dela, Manel, mas você é completamente idiota? Ou está fazendo de propósito? Não acredito, Manel. Sou eu, a Nádia. Porque ela está se comportando como se a irmã dela fosse mãe. Faz 30 anos que você foi embora. Você esqueceu da gente. E acha que estou curtindo encontrar você assim, de repente? A vovó e a mamãe morreram há muito tempo, Manel. Você nunca respondeu ao anúncio de falecimento. E o Ali, você... A irmã, você tem notícias dele? Ali, quem é esse? O que eu não sei é o que veio fazer aqui. Mas se veio recuperar a sua dignidade, é tarde demais. Para você, você morreu faz tempo. Ela pergunta do irmão, a irmã não sabe nem quem que é esse tal de Ali. Bom, o que poderia ter acontecido com a protagonista que não percebeu que o tempo passou? A história é como se ela tivesse vivido todo esse tempo, 30 anos, em uma outra realidade, em outra dimensão. Na vida real, mais próximo ao que aconteceu com Manel é na situação em que pessoas criam personagens e assumem papéis específicos momentaneamente, para assumir um roteiro diverso do que vivem no dia a dia.
e que são, como foi dito, as famosas performances mostradas nas redes sociais, e que são puramente uma fantasia ou uma ilusão, podendo permanecer nesta performance por muito tempo. Ela cria para ficar um tempo, mas ela fica por muito tempo, tanto que acaba virando realidade. Na vida real, viver quase que exclusivamente por ideais sociais ditados pelas mídias é uma escolha muito perigosa para a sanidade psicológica, simplesmente porque é um movimento antinatural do psiquismo humano, que prima pelo alcance da individuação, do senso de pertença, do ser único e não do ser coletivo. Vocês que me ouvem se encaixam nesse contexto? E de alguma forma, e com qual intensidade? Ou seja, vocês criaram uma performance, criaram um personagem e se perderam? Percebe os resultados na sua vida? Se assimila com o que deseja para a sua vida? Quando ela começa a fazer sucesso, ela se distancia das suas raízes, da sua família, da sua ancestralidade, fatores que lhe conferiu identidade e senso de pertença. No início, em prol da sustentação da autopreservação, a vida dela estava em perigo. Depois, no segundo momento, em prol do sucesso. Num processo gradual, mas ininterrupto, de buscar satisfação pessoal imediata, de estar sempre sendo lembrada e aclamada. Aos poucos, contato consciente de quem era, perdendo aos poucos contato consciente de quem era anteriormente, tornando-se fruto de uma sociedade de pessoas sem identidade própria, uma massa onde todos olham, percebem, sentem, pensam e fazem as mesmas coisas, uma sociedade de cópias, quase que robotizadas, um processo de despersonalização geral. Vocês já passaram por situações onde, por um período médio ou curto de tempo, sentiram-se perdidos, envolvidos pela massa, o deixar-se levar? Em que situação? E como readquiriram o controle nas suas mãos? Ou se veem em situações das quais não tem nada a ver com vocês, mas que de alguma forma vocês não conseguem ficar à parte. Vocês não conseguem se desligar. Tem consciência do porquê, do para quê? O encontro com a irmã é um marco, é uma reviravolta na história de Manel. O indício de que seu psiquismo esteve sempre alerta para uma possível mudança. Quando aquele modo de vida ele foi saturado, ela viveu o que tinha que viver, acontece a oportunidade. É como se ela tivesse acordado. E nesse acordar, o nível de energia na consciência se eleva e ela olha e se lembra do lugar e que está perto de casa. O encontro com seu irmão, o choque do tempo que passou e que ela não percebeu. Sua permissão de se olhar e avaliar promove um diálogo consigo mesma. O ser, a instância psicológica que representa um movimento de caráter de transformação, é desperto. Ganha força e ela desenvolve uma conversa sobre a sua trajetória até então. E nisso toma consciência de uma verdade sobre si mesmo. No quadrinho, é personificado numa conversa com outro imortal, ou seja, quando ela se permite olhar para dentro dela mesma, esse ser, esse observador, ele desperta e ela passa a conversar com esse ser. Ela passa a ter uma conversa consigo mesma. E no quadrinho é personificado por essa figurinha. Esse bebê não bebê, porque ele é um imortal, é uma metáfora para o ser dentro dela. Essa conversa, essa conscientização realmente dela com ela mesma. Manel narra: por que você se tornou imortal?
Porque tinha o Manel Naher com uma canção idiota. Hein? Não entendi nada. Bem, a cantora Manel Naher. Meu nome em todas as bocas. Não sei do que você está falando. Você se tornou imortal porque não tinha escolha, é isso? Ouça, eu me tornei imortal quando fiz uma propaganda de fraldas para bebê. Faz quase 100 anos. E agora que todo mundo esqueceu essa propaganda, eu continuei sendo imortal. Só porque eu sou um bebê imortal. Eu realmente não tive escolha, Manel. Eu adoraria trocar esta vida por dentes e pernas, sabe? Mas entendi que eu tinha que ficar do lado certo. Ele preferiu se tornar imortal e ficar nessa condição. Afinal, nós temos mais valor do que um anônimo qualquer, não? Estamos aqui porque somos os melhores. Simples assim. Manel, que bobagem. A imortalidade não deveria existir. Ah, e é você quem diz isso? Eu não tive escolha. Você acha que me tornei imortal por prazer? Mas é claro. Pois é. Se eu soubesse o que estava me esperando na imortalidade, eu não teria procurado. Chega desse seu showzinho. Isso aqui não é um renroué. Mas que droga! Eu fiz isso para sobreviver. Sobreviver a quê? Aos eventos de chapéu crachá? Estão conversando, tá? Manel, todos nós vamos morrer. Até os imortais mais motivados acabam se cansando e caindo no esquecimento. Enquanto isso, sabemos muito bem ao que renunciamos para ter essa prorrogação e você não é uma exceção. Ele está falando, né, do que a escolha que ela tem de se tornar imortal ou não. Enquanto sabemos muito bem ao que renunciamos para ter essa prorrogação. Você não é uma exceção. Ela pagou o preço. Ela perdeu a família. Ela perdeu a si mesma. E ela, você é uma covarde, Manel, como todos nós. Francamente, prefiro ser um covarde vivo a ser um valente morto. É uma luta dela com ela mesma. É o ser imortal dela brigando com o ser consciente dela. Para perder a imortalidade, ela precisa tomar uma atitude. Ela vai ter que escolher permanecer na imortalidade ou voltar a correr riscos. O que podemos nos perguntar é o que pode existir dentro de cada um de nós que alimenta um comportamento voltado para frivolidades, para necessidades criadas, inventadas e que não fazem verdadeiramente parte de nós. Ela conquistou a imortalidade por uma vida vazia, sem sentido, sem nexo com o ser dentro dela. Fez uma escolha e agora ela pode fazer outra escolha. É uma escolha consciente. Diante desse diálogo com o imortal, toma uma resolução finalmente e vai em busca de algo que sempre procurou, antes de se tornar imortal. Hoje, num contexto abrangente, o ser humano nunca esteve tão distante da natureza humana e das naturezas que englobam a vida. Vive num mundo praticamente superficial, frio, sem vida, sem envolvimento com os processos de construção da vida. Tudo ou quase tudo é olhado, percebido e entendido como mágica. A construção das coisas da vida como processo, como desenvolver, está cada vez mais esquecida, adormecida, e o tempo muito curto e acelerado para se tornar tudo o que almeja. A questão é ter, em detrimento do ser.
Primeiro, existe em vocês a necessidade de rever esses processos de superficialidade, se é que vocês estão envolvidos nessa vida? Vocês no dia a dia olham, percebem no que a sua vida está muito envolvida com a superficialidade, com a falta de tempo, com a pressa, com o desejo imediato? Vocês pensam ou fazem algo para desacelerar, para dar maior importância à sua vida interna, às questões puramente ligadas ao processo da construção da sua identidade? E outra questão é a imortalidade. No quadrinho, Manel atinge seu nível de presença tão alto e ininterrupto que se torna imortal. Passaram-se 30 anos e ela não envelheceu. Metáfora, ela só viveu. Ela não experienciou a vida. Tudo passou como se vivesse numa tela em branco. Nada foi acrescentado. Psicologicamente, ela parou no tempo. Não houve maturidade, vivendo em um mundo reativo, instantâneo, sem estabilização das emoções, nada fica tempo suficiente para passar por um processo de reflexão. O não envelhecimento físico é a metáfora para a não maturidade psicológica de Manel. Vocês buscam pela expansão de si mesmo, pelo autoconhecimento? Como? Percebem mudanças em qual contexto? O grande vazio. Afinal, o nome do quadrinho. Eu vou mostrar as imagens porque ela faz a escolha de sair da bolha. Ela faz a escolha daquilo que ela, quando jovem, vamos dizer assim, no início, ela queria. Ela procurava o grande vazio, embora ela não soubesse o que fosse. Ela passou por todo um processo de adormecimento, mas ela acordou e ela fez a nova opção de sair da bolha e em busca do grande vazio. Aqui é quando ela toma a decisão. Ela está no carro, ela simplesmente acelera e sai. Ó, da onde ela está saindo. Esse é o mundo em que ela vivia, em que ela viveu 30 anos. Sem perceber nada. E ela vai indo, passando pelas estradas. Atenção, zona do grande vazio, risco de morte. Você está saindo do espaço da segurança, da presença. E ela sai. E agora eu vou mostrar algumas imagens desse grande vazio. Ela já está no grande vazio. Um pouco. E é isso. Agora, o que é esse grande vazio? O quadrinho não fala nada. Não explica. Ele apenas mostra ela nessas imagens. O que seria para vocês esse grande vazio? Segundo essas imagens que vocês viram.
Essa reflexão eu vou deixar para vocês, esse entendimento eu vou deixar para vocês. E essa é a história do Grande Vazio. Espero que possa ter sido fonte de algumas reflexões para vocês, que vocês possam ter de alguma forma se enxergado em alguma questão, em algum conflito, em alguma reflexão. É um quadrinho muito bacana. Eu mostrei pouquíssimo daquilo que ele tem. Interessante seria que vocês lessem e tirassem as suas próprias conclusões. É isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, discutam, comentem. A gente se vê no próximo olhar.